Algumas vezes a pessoa pode até ter um dom de pregação, mas os frutos não acontecem. Afinal de contas, por que estas coisas muitas vezes podemos testemunhar na nossa vida de evangelização? Vamos falar um pouquinho sobre isso, entre dom e a missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estar com vocês novamente. Quero pegar a palavra que está no Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de 1 a 8. Diz assim: Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que acabava de chegar da Itália, e a sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles, e como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas, por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: Vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa, de agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador de Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor. Olha só que interessante. Paulo anunciava aos judeus, mas não tinha uma resposta. Até que chegou o momento, ele sacode os pés, tira a poeira dos pés e não se torna mais responsável. Olha, eu tentei, falei, exortei, levei a palavra, mas não teve nenhuma eficácia. Sendo assim, Paulo se volta aos pagãos e começa a pregar, e aí começa uma série de conversão. Ou seja, agora as coisas começam a acontecer. Muitas vezes nós pensamos que as coisas que vão acontecendo são decorrentes da qualidade nossa, ou seja, da minha eloquência em poder pregar. E é muito interessante como parece que existe um dom ali, uma graça, Eu fico às vezes espantado porque muitas crianças, por exemplo, assistem às homilias, Eu fico pensando, mas meu Deus, como que as crianças assistem, acompanham as homilias, parece uma coisa que não é muito palpável para elas, mas elas assistem. Conheço várias crianças que assistem, os pais falam, olha, meu filho, minha filha acompanha e pede para colocar, tem 7, 10 anos. Ou seja, você percebe que há alguma coisa que vai além da minha pessoa. Porque, embora esteja pregando aqui para a maioria de uma idade já de jovem e adultos, o que acontece? Esta palavra chega às crianças. Parece que há uma missão ali, há um caminho que torna esta palavra mais eficaz, embora não tenha uma linguagem mais adequada para elas. E aí também muitas vezes eu vejo que eu vou lá celebrar para as crianças e que acontece às vezes alguma graça, mas meu trabalho nunca foi direcionado à criança. Sempre foi direcionado, pelo contrário, a um público que tem já um conhecimento, a um público que já está numa caminhada e um aprofundamento, mas parece que tem uma graça ali especial. O que acontece? Você percebe uma missão que vai além da tua capacidade. Por quê? Embora possa ter a capacidade de pregar e de falar, parece que essa capacidade ela é potencializada dentro de, às vezes, uma missão que Deus confia, até mesmo para aquela criança, para aquela realidade. Paulo começava a perceber sobre tudo isso, que embora ele pregasse para os judeus, havia poucos frutos. E que quando ele pregava para os pagãos, o fruto era enorme. Isso a gente precisa entender. Como você entende isso? Justamente pelos frutos. Ou seja,
às vezes você não precisa mudar a tua forma de falar, de pregar, de acolher. Às vezes você está lidando com uma missão que não é a tua, com pessoas que não são a sua missão. Às vezes você quer uma missão na sua casa, quer converter os da sua casa e você sabe, pode falar à vontade que não acontece nada. Mas aí quando você sai, você vê a graça acontecer. Por quê? Porque Deus te confiou como missão aqueles lá de fora e é lógico, isso não significa abandonar, pelo amor de Deus, os de dentro de casa, mas para você ter a consciência que muitas vezes dentro de casa você não vai ter o fruto que você tem lá fora e às vezes vice-versa. Tem muitas pessoas que têm frutos muito profundos e bonitos com a família, mas quando vai fora, não vai. A coisa não acontece. Por isso, à medida que nós vamos fazendo o nosso caminho de saída e como igreja nós precisamos, então vamos para uma missão justamente ali de Maria Madalena, que está sendo bonito aqui na nossa comunidade, a missão do Fornalha, onde os jovens têm feito a evangelização dentro lá das realidades das favelas, dos pancadões, das praças, onde os jovens se concentram, a realidade justamente nas ruas, aquele outro que está fazendo uma realidade justamente ali dos casais. Você vai vendo a fecundidade. Às vezes o cara prega nessas várias realidades, mas ele vai perceber que uma, de uma certa forma, tem uma eficiência maior, porque existe um dom. Existe um dom, mas, sobretudo, um dom que se une a uma missão que Deus está confiando a você. Afinal de contas, qual é o teu dom? Qual é a tua missão? Que tal descobrirmos, vivenciando e nos colocando justamente na disponibilidade do serviço de Deus? Um grande abraço, Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.